Alô, meu povo, um tempo depois estou aqui de volta. Trazer para vocês hoje a gravação do tema 3, gráficos de funções periódicas envolvendo senos e cossenos. Já adianto que para o tema 4 eu vou colocar vídeos de outro colega que tem recursos didáticos melhores que o meu. Lembrando que o objetivo é sempre o aprendizado de vocês, gente. Aqui não rola esse negócio de ciúme, não, tá? Para aprender, eu achei mais didática a explicação dele. Eu vou disponibilizar ela para vocês, para ajudar vocês a concluir a avaliação e também no aprendizado de vocês, tá? Então vamos lá, construção do gráfico a partir da tabela de valores. A elaboração da tabela para a construção do gráfico levará em conta os valores que marcam a divisão entre os quadrantes da circunferência. 0, π sobre 2, π, 3, π sobre 2 e 2π. Lembrando que esses valores estão em radianos, coisa que vocês vão ver muito quando o assunto é trigonometria, tá? Então é extremamente importante saber de cabeça pelo menos estes, que são quais os valores que nós temos aí. 0, 90, que é π sobre 2, π, 180, 3π sobre 2 é 270, e 2π, que é o 360, tá? Que também é o 0 grau. Então lembrando que esses valores é extremamente importante que vocês saibam isso de cabeça. Agora, para começar a olhar para isso, você pode construir um mesmo sistema de eixos cartesianos, os gráficos de seno y igual a seno de x e y igual a 2 vezes o seno de x, que você pode elaborar a seguinte tabela de valores. Esta tabela que está aqui, está vendo? Tem um valor para x, uma coluna para x, que são esses valores que nós vimos ali em cima, que são os valores que estão nos quadrantes, né? Os limites dos quadrantes, digamos assim. Y igual a seno de x, ou seja, quando o x for 0, seno de 0 é 0. Quando o x for π sobre 2, qual é o seno de 90 graus? 1. Quando o x for π, qual é o seno de π? 0. Qual é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. O seno de 2π, 0. Lembrando que esses valores vocês viram no tema 2, tanto nos vídeos que eu mandei, quanto nas aulas do Centro de Mídias, tá? Se tiver dúvida com isso, ainda me avisem. E essa coluna y é igual a 2 vezes o seno de x. Como ela fica? A gente vai pegar os valores desta coluna e multiplicar por 2. Então, onde tem 0 fica fácil, que é 0. E onde é menos 1, ficou menos 2. E assim por diante. Esses valores a gente vai perceber na construção. Como ficaria este gráfico? Olha aqui. Começamos corrigindo um erro da apostila. Aqui, ele inverteu os valores, tá? Esta função roxa que está aqui, essa sim é y igual a 2 vezes o seno de x. E esta função que está em vermelho, que é y igual a seno de x, tá? Com os próximos exercícios vocês vão entender o porquê da diferença entre esses dois valores, mas reparem que o período destas duas funções é o mesmo. O que é período mesmo? Para ficar mais fácil, é a distância entre um pico e outro. Tá? Então aqui, se você pegar... Aqui, eu pego este pico que está aqui no 0 e este pico que está aqui. Vai ser de 2π. É o período dessa função. Se você quiser ver por aqui, de π sobre 2 a 3π sobre 2, dá 2π, se você quiser fazer a conta. Tá? Então, o período é a distância entre um pico e outro. E a amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos, ou seja, neste caso é 2. Olha a coincidência, a diferença. Aqui é 1, né? Lembra que se está sozinho é 1. 1, e aqui que é 2, a amplitude desta função. Tá? Observações que vocês vão perceber no decorrer deste vídeo. Complete a tabela a seguir. Então, essa tabela é bem parecida com esta, só que a diferença é que a gente vai completar os números. Então, nós temos aqui, o que é o primeiro dado para completar? Aqui, qual será esta função? Então, vamos ver a partir dos valores. Aqui, neste caso, o x vale π sobre 4. Tá? Então, 2x é quanto? A gente pega o 2 e vai multiplicar por π sobre 4. Ou seja, 2π sobre 4 vai dar quanto? Simplifica aqui, né? Vai dar π sobre 2. Então, aqui nós temos π sobre 2. E o y é igual a seno de 2x. Ou seja, 2x é π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Lembra que 90 que a gente viu lá? Então, observa, por estes valores aqui, já dá para matar qual é essa função aqui.
y igual a 2 vezes o seno de 2x. Por que eu consigo afirmar isso? Porque é o dobro dessa função. Ó. É 2 vezes essa função toda. E o resultado aqui não deu 1? Então aqui é só fazer isso. Ok? E nesse caso, 2x é igual a π. Como é que a gente faz? Ó, nessa linha de baixo aqui, ó. Isso aqui eu vou começar e vocês terminam aí, tá? Nesta linha nós temos o quê? O que a gente fez do π sobre 4 para o π? A gente multiplicou por 2, não foi? Então aqui qual vai ser o valor do x? π sobre 2. Porque se 2x é igual a π, ou se você quiser, ó, 2x é igual a π, x vai ser igual a quanto? π sobre 2. Tá ok? Melhorou agora? Então, ótimo. Então, o seno de π sobre 2 é 1. Agora, o seno de 2x, olha aqui, ó, o seno de π é 0. Então, consequentemente, aqui também vai ser 0. E as outras duas linhas aí eu vou deixar para vocês completarem, porque vocês vão seguir este mesmo raciocínio. E o gráfico desta tabela, esboçado o gráfico aí, ó, observe aqui, mais uma vez, ó, o 2 seno de x, como aparece aqui, olha a amplitude dele, ó. Vendo, ó, 2 vezes seno de x, olha a amplitude dele. E esta aqui, em amarelo aqui, é y igual a seno de x, ó. A amplitude dele aqui não é 1, ó. Olha aqui, ó. Pega um pico e compara, tá vendo? Essas observações que são importantes para vocês fazerem. Atividade 2. Complete a tabela e desenhe em um mesmo sistema de eixos cartesianos, no papel quadriculado, os gráficos de y igual a cosseno de x e de y igual a cosseno de x sobre 2, no intervalo 0 a 4π. Então, pessoal, cosseno de x sobre 2 tá fácil de fazer, que você vai vir aqui, ó, por exemplo, y igual, aqui já dá para fazer direto, ó, cosseno de x sobre 2. Se x sobre 2 é 0, y é igual a cosseno de 0 sobre 2, que é 0. Y é igual a cosseno de 0, que é 1, não é? Não é 1 o cosseno de 0, meu povo? Gente, presta atenção um pouquinho aí. Lembra do círculo trigonométrico que vocês tinham feito lá atrás? Cosseno de 0 é 1. Uma outra referência. A gente não acabou de determinar que o seno de π é 0? Por que o seno de π é 0? Se você pegar a circunferência trigonométrica, vou fazer aqui toda a torta, por isso que eu passei um vídeo de alguém que saiba fazer isso. Ó, o π está aqui, certo? O seno é esse eixo aqui, ó. O seno e o cosseno. Neste ponto aqui, o seno vale 0 e o cosseno para o π é menos 1 e para o 0 é 1. Lembra a circunferência trigonométrica, um círculo de raio 1? Não se esqueça nunca disso. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, aqui, este valor é 1. E assim por diante. O cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. É 0? Não, não é. X sobre 2 está lá como? Vamos corrigir isso aqui, porque nesse caso nós temos o quê? Cosseno de x sobre 2, ou seja, ele quer saber o cosseno de tudo que está aqui. O cosseno de π sobre 2 é, olha aqui, aproveita esse desenho aqui, ó, cosseno de π sobre 2, tá? Aqui é 0 também. Tá? Se você não enxerga, eu recomendo a vocês que voltem um pouquinho no vídeo que estava falando sobre os gráficos, tá? Da circunferência trigonométrica, que foi uma parte eu gravei e uma parte veio no centro de mídias. Mais o cosseno de 90 graus, ou seja, o cosseno de π sobre 2 é 0. Tá? E assim por diante. E assim vocês vão completar essa coluna. Como que vocês fazem o cosseno de x? Se o x sobre 2 vale... Vamos pegar o π sobre 2, vai. Se o x sobre 2 é igual a π sobre 2, como é que a gente vai fazer isso? É só multiplicar por 2. Multiplicar o que por 2? O π sobre 2. Ó.
π sobre 2 vezes 2. Isso vai dar x é igual a π, ou seja, x é igual a π, e cosseno de π também é zero. É zero? Não, o cosseno de π é menos 1, Leandro, pelo amor de Deus. O cosseno de π é menos 1. Ok? Tá ficando um pouco mais claro, gente, essa situação toda? Então, ótimo, porque vocês vão continuar resolvendo este exercício. Tá bom? Então, a mesma coisa vocês vão fazer em todos esses. E os demais que vocês vão fazer aí? O mesmo raciocínio que vocês vão empregar aí. Por exemplo, vamos fazer ali o π. O x sobre 2 é igual a π, certo? Ou seja, o x é igual a 2π. Então, o x é igual a 2π. E assim vocês vão continuar. Lembrando, a dúvida que tiver, comenta aqui no vídeo. Fala qual foi a dúvida que você teve, que eu dou um jeito de explicar. Mas não deixa de comentar não, tá? E este é o gráfico que o exercício pediu para vocês fazerem. O cosseno de x sobre 2 é este gráfico em azul. E o cosseno de x é esse gráfico em verde. E escreva uma diferença entre os gráficos das funções cosseno de x e cosseno de x sobre 2. Pessoal, uma diferença nítida aí é com relação ao período. O que é o período mesmo? É a distância entre dois picos. Observem que nesta função verde, ó, a distância entre dois picos começa no 0 e vai até o 2π. Ou seja, o período dessa função verde é 2π. Já esta função azul, ó, um pico está aqui, o outro está lá no 4π. Ó. Então, ó, essa função y é igual a cosseno de x sobre 2, o período dela é 4π. Tá? E assim por diante. Então, completem este exercício, façam esses gráficos, pelo menos o esboço, pessoal, ou pelo menos tenta. Já já vou mostrar para vocês um programinha que permite a gente construir esses gráficos de uma forma mais simples e também é possível vocês usarem aí no celular de vocês, tá? Atividade 3. Complete a tabela que contém valores de pares ordenados das funções y igual a seno de 4x, y igual a 2, seno de 4x, e y igual a 1 mais 2 seno de 4x. O que significa isso tudo? Vocês têm aqui, ó, y é igual a seno de 4x. O seno de 4x é o quê? O seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, 1. O seno de π. O seno de π, você já deve ter percebido que o seno de π é 0. Você já deve ter visto lá que o seno de π é 0 e assim por diante. E aqui do lado, isso é igual a 2 vezes o seno de 4x. Você vai pegar este valor e vai multiplicar por 2. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 2. Tá? É só isso? Sim, é só isso. E na última coluna aqui, ó, é 1 mais 2 vezes o seno de 4x. Tá vendo? É essa coluna aqui, ó, mais 1. Então aqui vai ser 3. E assim por diante você vai completando estes valores. Lembrando que se você tiver perdido com relação ao seno e cosseno destes ângulos, pode ser que você não tenha assistido os vídeos anteriores. Tá bom? Gente, não precisa ter vergonha de perguntar. Se tiver dúvida, só não acumula dúvidas, senão depois fica difícil até para explicar isso tudo. Tá? Avancemos. Esboce os gráficos das funções que foram pedidas no exercício anterior em um único sistema de eixos. Então, observem que este valor aqui, ó, 2 vezes o seno de x, já haviam compreendido que isso é amplitude. Ó, mais 1, 3. Ó. Olha a amplitude desta função aqui. Ó. Ela foi até lá no 3, tá vendo? Ó, esse gráfico em vermelho, que é a função y igual a seno de x, essas funções juntas, pessoal, é para vocês compararem o que acontece com as variáveis de cada uma delas, tá bom? Repare que em relação ao gráfico de y igual a seno de x, o gráfico de y igual a 1 mais 2 vezes o seno de 4x foi deslocado verticalmente
uma unidade para cima e teve seu período diminuído 4 vezes e sua amplitude dobrada. Efeitos esses causados, respectivamente, pelas constantes 1, 4 e 2. A partir dessa observação, complete a tabela a seguir. Então, vamos lá. Na função y igual a seno de x, o período é 2π. Por que o período é 2π? Olha aqui, ó, a distância entre dois picos, ó, 0 é até um ciclo, tá? O período vai ter esse ciclo todo aqui, ó. Então, ó, de 0 até 2π. Tá vendo? É a distância de um ciclo, ó. Se você diminuir 4 vezes, que é o que ele sugeriu lá, vai dar 0,5, não vai? Olha o que acontece aqui nessa função de cima, ó. 0,5 ou π sobre 2. Se você pegar 2π e dividir por 4, deve dar π sobre 2. Tá ok? Então, vamos avançando nesta análise. Ó. Imagem, o que é imagem? São os valores do eixo y da função. Ó. Vamos apagar e limpar essa tela aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Essa função maior aqui, ó, primeira função de baixo, ela vai de quê? De 0 até 1 e até menos 1, que são os dois limites dela. Tá vendo? Então, a imagem dessa função y igual a seno de x vai de 1 a menos 1, ó, o intervalo que está aqui. De menos 1, ó, de menos 1 até 1 é a imagem dessa função y igual a seno de x. E a outra função, ó, 1 mais 2 seno de x, é de menos 1 a 3. Por quê? Ó? De menos 1, que é o limite inferior dela aqui, ela vai até o 3 lá em cima, tá vendo? Por isso que está essa notação de intervalo. A imagem são todos os valores que estão aí neste meio de caminho. Construção de gráficos com auxílio de um aplicativo de geometria dinâmica. Este que eu vou usar com vocês é o GeoGebra, que além de ser gratuito, ele tem disponível também para o celular de vocês. Quem quiser pegar pelo QR Code tanto aí na tela quanto na apostila de vocês, pode pegar, ele vai auxiliar muito vocês a visualizarem isso. Então, vamos lá para a atividade 4 primeiro. Observando os gráficos construídos, responda: qual é a alteração produzida no gráfico de y igual a seno de x quando multiplicamos toda a função por um valor constante, a diferente de 0? Então, pessoal, vamos lá para o aplicativo GeoGebra para eu mostrar para vocês como vai funcionar isso, o que o exercício quer dizer com isso. Então, no primeiro momento, eu vou colocar aqui a função y igual a seno de x. Y igual a seno de x. Olha aqui a função que apareceu aqui em verde, tá vendo? E ó, presta atenção no que vai acontecer agora quando eu digitar y igual a seno de 2x. Olha aqui, ó. Quando você digita y igual a seno de 2x, uma coisa que alterou foi o período. Agora, presta atenção agora. Seno de x foi a primeira função que nós digitamos. Y igual a 2 vezes o seno de x. Espero que você tenha prestado atenção no que aconteceu na outra. Olha aqui o que já aconteceu. Ó. Y igual a 3 vezes o seno de x. Vocês repararam que quando eu mexi com o valor que multiplica a função toda, ela altera a amplitude? E, ó, vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Ó, y igual a seno de 4x. Olha a diferença. Não percebeu, né? Ó, y igual a 4 seno de x. Certo? Está vendo que a cada vez que coloque multiplica a função inteira, vai aumentando a amplitude dessa função? Agora, olha o que acontece quando eu digito, em vez de 2 seno de x, vou colocar y igual a seno de 2x. Observe aí essa função que apareceu ali embaixo, que está um pouco mais larga, digamos assim. Quando a gente altera o valor da função só lá dentro, no x, olha o que vai acontecendo com o período dessa função. Ó, y igual a seno de 3x, ó. Olha o que começa a acontecer com o período. Tá ficando confuso, né? Presta atenção nas cores. Y igual a seno de 4x. Ó, o que vai acontecendo com o período. Tá vendo que ele vai diminuindo, ó? O ciclo. Eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Vou limpar essa tela toda
para vocês verem a diferença agora. Ó, agora presta atenção nessa construção aqui, ó, seno de x, certo? A gente já tinha feito essa. Y igual a seno de 2x. Ó, vai prestando atenção, ó, y igual a seno de 3x. Ó, y igual a seno de 4x. Eu já fiz coisa além do que devia aí, mas era apenas para vocês visualizarem o que acontece neste caso, tá bom? E assim, voltando lá para a nossa atividade 4, a gente viu o que acontece com o gráfico, que ele vai aumentando a amplitude quando a gente mexe na função toda. E quando a gente mexe apenas ali no x, que ele mexe com o período. Então, observando todos os gráficos desenhados, responda: qual é o domínio de uma função do tipo y igual a seno de x? O domínio são todos os números reais, ou seja, todos os números de x podem fazer parte do domínio dessa função. A imagem é um intervalo que vai de menos a até a, ou seja, se tiver um 1 na frente, vai de menos 1 a 1. Se tiver o 2, vai de menos 2 até 2, e assim por diante. Tá? Qual é o período de uma função do tipo a seno de x, que é a primeira função que a gente desenhou lá? Supondo que fosse 1, o período é 2x, 2π. Tá ok? Então, pessoal, a partir disso, você vai construir esta tabela. Você vai fazer o quê? O cosseno de x, cosseno de 0 é 1, certo? 3 vezes o cosseno de x, 3 mais 1, 4. E assim por diante. Isso que você vai fazer neste exercício que ele está pedindo para você. Não tem muito segredo. O gráfico precisa ser preciso? Precisa. Tá? Porque dessa forma você vai conseguir enxergar isso que eu estou dizendo para vocês. Então, terminem este exercício. Ó. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. E assim por diante, até vocês terminarem. Terminou de construir, o seu gráfico deve ficar parecido com isso. Tá? E item 7, com auxílio da tabela a seguir, construa este gráfico que deve ficar desta forma. Pessoal, desta forma cheguei às explicações para o tema 3. Espero que seja possível de vocês fazerem esta situação do tema. Assistam os outros vídeos que eu mandei. Agora vocês podem fazer o restante dos exercícios que ficaram da AP, que eu vou mandar para vocês da mesma forma que eu fiz do outro. Vou montar um formulário para que vocês registrem as respostas. Assim vocês não precisam ficar me mandando foto. Tá ok? Então, bons estudos para vocês. Até logo, meu povo.